advertências de Nossa Senhora. Quando iria acontecer aquele momento em que o perigo será grande? Aquele em que hão de crer que tudo está perdido? Aconteceria 40 anos depois, na Comuna de Paris. E é isso que nós vamos ver. Vamos ver juntos. A paz de Jesus, que bênção, estamos novamente juntos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos aqui para conhecer as aparições marianas, aquilo que Deus quer nos falar através de Nossa Senhora, de Maria Santíssima, porque nós temos nos afastado do seu evangelho, nós temos nos afastado do próprio Senhor, e o Senhor quer nos resgatar e usa muito Nossa Senhora para isso. Bom, estamos vendo as aparições de Nossa Senhora a Santa Catarina Labouré, na França, em Paris, na Rodebach, né, no convento nas Filhas da Caridade, onde Santa Catarina era vocacionada. E semana passada nós falamos da primeira aparição, né, de tudo que Nossa Senhora disse na primeira aparição. Não vimos o final, assim, não vimos como é quando o retorno para o quarto de Santa Catarina. E nós vamos dar uma interrompida agora. Por quê? Como nós dissemos, algumas coisas que Nossa Senhora tinha dito que aconteceriam ali, Nossa Senhora não aparece para predizer, para falar sobre o futuro, o que vai acontecer no futuro. Ela fala para advertir do que se houver o pecado, se houver a infidelidade à regra, o relaxamento da regra, como ela fala bastante nessa aparição a Santa Catarina, o que vai acontecer? Se as pessoas não pararem de pecar, não pararem de sistematicamente se afastar de Deus. E vimos que algumas dessas previsões foram acontecer já imediatamente após a aparição na própria Revolução de 1830, né, onde a previsão que acontece ali é a queda do rei Carlos X, que realmente cai, que realmente termina o seu reinado, justamente nesse momento. Bem, então vamos seguir, mas uma grande parte das previsões vai dizer com relação a um outro acontecimento que se daria 40 anos no futuro. Santa Catarina entendeu que se referia, que ela perguntou, né, quando vai acontecer isso? E Nossa Senhora teria dito em 40 anos. E em 40 anos o que aconteceria seria a Comuna de Paris. Bom, então é disso que nós vamos falar agora. Nossa Senhora tinha falado muito, haverá um momento decisivo, um momento de grande perigo, mas eu vou estar com vocês. Eu vou cuidar, não temam, diga às suas correligionárias, né, diga às suas companheiras que não temam, porque eu vou cuidar delas. Bom, em 1870 acontece a Guerra Franco-Prussiana e a França sai claramente derrotada, que gera muita revolta e favorece então a ocorrência da Comuna de Paris. Novamente uma revolução. Os revolucionários, querendo uma nova república, fazem barricadas nas ruas de Paris, um novo regime e tal. Aqueles ideais da Revolução Francesa, liberté, fraternité, égalité. É aí que vai acontecer o momento em que o perigo será grande, que Nossa Senhora tinha falado. Hão de crer que tudo foi perdido, dizia Nossa Senhora. É nesse momento. Bom, a Comuna triunfa em 22 de março de 1871. Instala-se num hotel lá na prefeitura de Paris. O padre René Laurentin, comentando sobre esse momento, diz assim: as toucas de religiosa deixaram de ter seu lugar na sociedade. A reação contra a antiga sociedade implicava anticlericalismo. As irmãs já não tinham mais lugar, foram ameaçadas. Nós já vimos isso acontecer, isso aconteceu na Revolução Francesa, a Grande Revolução Francesa, de 1789, perto de um século antes quase, em que os sacerdotes foram assassinados e presos e tal. O que acontece? Esse preconceito de ligar o cristianismo e os sacerdotes, o clero, com tudo que é retrógrado, com opressão, com obscurantismo e tal. Então tinham que ser presos. Na Revolução Francesa, em 1789, tem um episódio muito conhecido, que virou livro do Georges Benanot, Diálogos das Carmelitas, em que conta a história de um grupo de carmelitas que é morto pela Revolução Francesa. Então, antes desse momento da morte, eles entram no convento e dizem assim: não, vocês estão livres. Foi aquela ideia de que o convento das Carmelitas era como que uma prisão para aquelas mulheres. E nenhuma quis sair. Mas e o que carmelitas fazem rezando o dia inteiro?
Como que elas poderiam ser ameaça a um regime? Elas só poderiam ser ameaças a um regime se entender que a oração realmente tem poder. Então elas eram uma ameaça. Só que eles não creem nisso, porque é um regime ateu. Mas eles, então, prendem as carmelitas. Então, depois desse primeiro encontro, depois mais tarde vão prender as carmelitas e vão guilhotiná-las, vão matá-las na guilhotina. Elas vão cantando, entoando hinos e vão ser mortas por atentarem contra a revolução. Irmãs desarmadas, sem nenhuma ação social propriamente dita, simplesmente porque são parte do antigo regime, são parte do cristianismo. Elas precisam ser mortas. Toda a revolução se diz, então, amiga da sociedade, amiga do povo, amiga da humanidade, a religião da humanidade, liberdade, igualdade, fraternidade. Mas que tipo de julgamento elas sofreram? Que tipo de acusação? E são mortas. Tem a pena capital, a pena mais grave possível. Isso que acontece na Revolução Francesa vai acontecer na sequência da Revolução Francesa, na Comuna de Paris, em 1871. Segue o padre René Laurentin, ele diz assim, como elas foram ameaçadas, diz o padre René Laurentin, o pessimismo abateu-se sobre ela. Então, Santa Catarina, nesse momento, Santa Catarina Labouré, ela não tinha nenhuma fama entre as irmãs. Ela não era superior, embora fosse já das mais antigas, mais idosas. Por algumas antigas, ela era tida bem naquele preconceito que o padre Aladiel tinha, de uma avoada, de uma camponesa e tal, que tem devaneios. Né? Essas visões que ela tinha eram esses devaneios. Ela não era tão séria, que ela não tinha a cabeça tão certa. E depois que ela tem as aparições, acaba se tornando conhecido, né? Se torna conhecido que aquele convento teve aparições. Mas ela não se publicizou que ela era a vidente. Então não se sabia. A maior parte, inclusive, quando começaram a vir irmãs mais jovens, novas irmãs, elas não sabiam que a vidente era a Catarina. Bem, então ela não tinha nenhum conhecimento. Se ela era uma irmã mais velha, porém não muito destacada, assim, não muito posta em evidência. Aliás, ao contrário disso. Mas Santa Catarina diz para as irmãs, a Virgem velará por nós, cuidará de tudo, não nos acontecerá mal algum. É preciso rezar para que se abreviem os dias maus. Sempre a mensagem de Nossa Senhora, é preciso rezar, oração, jejum, penitência, mortificação, reparação. Assim os dias maus, esses dias como da Revolução Francesa, como da Comuna de Paris, em que se mata tantas pessoas, sem julgamento, uma revolta, para eles passarem rápido é preciso essas atitudes espirituais. Então, Nossa Senhora realmente estaria com Santa Catarina e com a sua comunidade. Nossa Senhora apareceu novamente, o padre René Laurentin conta que Nossa Senhora apareceu poucos dias antes e mandou, sentou-se no lugar da superiora na casa, na visão de Santa Catarina, e diz assim, diga à irmã do Fé que fique tranquila, nada acontecerá a essa casa, se ela pode partir, sou eu que ficarei em tal lugar. E a Catarina vai e fala isso para a irmã. Só que a irmã superiora, a irmã do Fé, ela não tinha nenhuma intenção de sair dali. Então diz, é mais uma insensatez da irmã Catarina. Alguns dias depois, porém, houve um incidente com os soldados, 10 de abril, uma segunda-feira da 8ª da Páscoa. As irmãs tomaram conhecimento de que um mandado de prisão fora expedida contra a irmã do Fé. Então ela precisava se esconder. E ela acabou fugindo no momento que os guardas estavam num bar. Claro, sempre vamos ver esses guardas nacionais, esses que fazem a revolução, eles são eles dizem o arauto da bondade, da humanidade, dos valores superiores, mas sempre que possível estão indo no bar, tomando umas e outras, fazendo muito diferente dos santos católicos. E a irmã então conseguiu fugir, novamente. A advertência de Nossa Senhora, quando ela faz, não faz sentido nenhum. Mas Santa Catarina repete, e logo ela faz sentido. Isso foi em 10 de abril. A própria irmã Catarina, Santa Catarina, vai no forte dos revolucionários, falar bem dela e tal, mas, enfim. Dia 23 de abril tem uma intensificação dos combates, os revolucionários voltaram à comunidade. Aí eles foram pedir as medalhas milagrosas.
Nós não vimos ainda a segunda aparição de Nossa Senhora Santa Catarina, que é quando Nossa Senhora pede para que se cunhe a medalha milagrosa, e ela vai ser milagrosa, vai curar muitos doentes, enfim e tal. E aí esses revolucionários vêm pedir medalhinhas para eles. E Santa Catarina diz, não, nós temos que dar para todos, não importando quem pediu. Santa Catarina as distribuiu, as medalhas milagrosas, abundante e generosamente. No dia 28 de abril, uma facção votou pela morte do arcebispo de Paris. Eles já tinham feito o arcebispo prisioneiro e decidiram que iriam matá-lo, mas isso não aconteceu ainda. E os revolucionários invadiram a comunidade. As irmãs, um total de 14, refugiaram-se no primeiro andar, na lavanderia, e acima deles, no soalho, elas ouviam os gritos e ameaças dos revolucionários. Elas temiam uma profanação. Então, na manhã seguinte, uma das irmãs foi pegar o cibório e deixou ela numa pequena mesa entre duas velas acesas. Fizeram adoração enquanto esperavam a sequência dos acontecimentos, ali em silêncio, meio que escondidas. Os revolucionários, então, descobriram as garrafas de vinho da enfermaria e resolveram tomar todo o vinho das celebrações, o vinho que estava na farmácia também. Então, se embebedaram, então, ficaram eufóricos e gritavam, inclusive, ameaças de morte. E as irmãs entenderam que elas estavam muito ameaçadas. Então, na noite de 29 para 30 de abril, as irmãs comungaram e decidiram sair. Antes de ir embora, Santa Catarina Labouré foi se ajoelhar uma última vez ante a imagem de Nossa Senhora, aonde ela tinha tido a visão de Nossa Senhora das Graças nessa primeira aparição. Depois se fez uma imagem, né, uma estatuazinha ali para recordar, né, começou a ser reconhecido, e Santa Catarina foi lá prestar sua homenagem antes. E ela disse para as irmãs, isso era 1º de maio, primeiro dia do mês de maio, mês devotado a Nossa Senhora. Voltaremos até o fim do mês. E Santa Catarina, muito confiante, diferente de todas as suas colegas. E partiram. Antes de sair, Santa Catarina pega a coroa da imagem de Nossa Senhora, porque ela temia uma profanação. Bom, os revolucionários deixaram ela sair e foram embora. Então, aí, fora da comunidade, elas se dispersaram um pouco, viram mais vitórias dos revolucionários, mas Santa Catarina sempre dizia às irmãs que ela encontrava: a Virgem Santa guarda a nossa casa, nós a encontraremos intacta. Em 21 de maio, as tropas de Versalhes, contra a Revolução, entraram em Paris, e em face disso, então, o arcebispo foi assassinado, porque os revolucionários viram que poderia ser que eles em breve perdessem a batalha, e eles resolveram matar todos os prisioneiros, mataram o arcebispo e mais 21 padres prisioneiros. Vejam como eles eram bondosos. Padres prisioneiros e tal, para eles não serem libertados, mate-se-os antes. Não eram pessoas armadas, não eram guerreiros, não, eram sacerdotes. Então sempre nós temos que ter cuidado com esses falsos arautos da bondade da humanidade. Também aí uma previsão de que Nossa Senhora tinha dito para Santa Catarina que o arcebispo de Paris iria morrer. E é o que acontece aí. Mas Santa Catarina reiterava as palavras de confiança. O Exército Nacional ia vencendo os revolucionários e no dia 31 de maio, antes do fim do mês, como Santa Catarina havia dito para suas irmãs, elas voltaram para casa. Santa Catarina colocou de volta a coroa na imagem de Nossa Senhora e o convento delas estava intacto, puderam retomar as atividades. A isso, então, se referiram tantas referências, né, tantas coisas que Nossa Senhora havia dito para Santa Catarina em 1830. Bem, feito isso, Santa Catarina ouviu tudo isso em 1830, né, voltando lá, reencontrou a criança que tinha levado ela até a capela. Ela voltou acompanhada dela, aconteceu a mesma coisa, né, as luzes se acendiam enquanto elas passavam, se apagavam depois de terem passado. Claro que ela não conseguiu mais dormir aquele dia. O confessor dela, o padre Aladiel, não acreditou nas palavras que Nossa Senhora tinha aparecido, que tinha dito tudo aquilo. Veio a Revolução de 1830, o rei foi derrubado, os distúrbios aconteceram, o arcebispo de Paris, em 1830, não é morto, mas ele tem que sair de Paris disfarçado.
para não morrer. E o padre Aladiel se interessa um pouco, né? Porque alguma coisa parece que ela acertou, mas acontece que Nossa Senhora por um tempo não apareceu mais para Santa Catarina e tudo parecia ter voltado ao normal nas confissões de Santa Catarina para o padre Aladiel. Em breve isso mudaria, porque em novembro vai acontecer a segunda aparição de Nossa Senhora, e isso nós vamos ver no próximo vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, comente. Conheça também as nossas outras séries, né? Nossa grande série da audiência da mensagem de Nossa Senhora de Fátima, os tesouros da igreja, aquilo que na igreja nos fornece para nos alimentar e nos fortalecer, os desafios para o cristão no século XXI e a busca do verdadeiro bem. Amanhã nós temos vídeo. Ok? Deus abençoe a todos, Deus abençoe a você, toda a família. Fique conosco, até o próximo vídeo.